Ah, tudo bem? Hoje eu quero abrir rapidinho aqui uma live, porque eu tô lendo esse livro aqui, ó, Coragem para Liderar. E eu abri num capítulo bárbaro aqui, que fala sobre confiança fundamentada, que a autora faz uma analogia com as habilidades esportivas. Eu vou ler como que ela define o que é confiança fundamentada, porque tem tudo a ver com o que a gente faz com o nosso negócio, que é a venda consultiva, né? O nosso trabalho de consultor técnico comercial. Então, a confiança fundamentada é o difícil processo de aprender e desaprender, praticar e fracassar e sobreviver a alguns erros. E essa confiança fundamentada, ela é construída com base no autoconhecimento e na prática. Então, essa confiança fundamentada, o que é? É o seu conhecimento base, a sua prática. O que você está fazendo nos bastidores para chegar lá no cliente e fazer uma negociação com excelência. O que você está fazendo nos bastidores para ter mais confiança, para estar lá na frente do cliente e oferecer o que você tem que oferecer, por que você tem que oferecer, como sair de uma negociação difícil, como lidar com clientes difíceis. É o treino, né? É isso que vai te permitir, é o conhecimento base, é o treino, é a prática que te vai permitir que você seja mais vulnerável, que hoje está se falando muito da vulnerabilidade, se permitir errar, mas errar com coragem, com confiança, porque você sabe como sair daquela situação. E não tem problema errar. Agora você tem que ver o que eu vou fazer, o que eu aprendi, o que eu vou fazer com essa situação, né? Como que eu vou sair dessa? E quando você faz a lição de casa, que eu e a Jana fala lá no café, né? Até no curso lá do Virada de Chave, e que foi a nossa base da propaganda médica, né? Que a gente aprendeu nesses anos que a gente ficou, né? Trabalhando com a propaganda médica veterinária, que é o treinar. A gente treinava milhões de simulações quando a gente estava lá antes de preparar que a gente falava o próximo mês de visita, o próximo ciclo de visita, né? E aqui o que é legal, que ela fala aqui no livro, né? Ela faz uma analogia com as habilidades esportivas. Que é isso, né? Todos os esportes, ela diz assim, ó, todos os esportes se baseiam em fundamentos chaves. Então, por exemplo, o nadador, ele treina aquelas viradas exaustivamente. O jogador de futebol, ele tem que ter um controle de bola preciso, é a habilidade fundamental dele. O jogador de sinuca, ele tem que ter aquela execução na tacada precisa. Até ela fala que ela achava que na faculdade, né, ela jogava sinuca, e ela, como ela jogava sinuca, segurando um copo de cerveja e fumando, e segurando cigarro do outro lado, ela achava que ela não era boa em sinuca. E na verdade depois ela descobriu que não, que faltava treino mesmo, né? Então o que é isso? Que os esportistas, o que eles fazem? Eles treinam exaustivamente. E a gente se depara, né, com profissionais que às vezes chegam, né, perguntam pra gente, nossa, mas por que eu não tô conseguindo fazer uma negociação com sucesso, não tô conseguindo vender essa promoção, não tô conseguindo fazer com que o veterinário prescreva meu produto? Por que eu não tô conseguindo atingir a minha meta? Porque às vezes a gente parte do óbvio, né? Do achismo. Ah, mas eu já fiz uma, duas vezes, já estudei uma, duas, três vezes e mesmo assim eu não tenho resultado. Então continue estudando, continue treinando, faça diferente, né? Leia um livro, busque informação, peça ajuda. A gente é o que a gente fala, o que se fala hoje de uma habilidade que está se buscando muito nos profissionais atuais, que é o conhecimento contínuo, né? Então, assim, não adianta, não existe. Por que a gente vê, assim, as pessoas que são de sucesso, realizadas, conseguem promoções? A gente acha que parece tão fácil, né? Mas a gente não conhece os bastidores. O quanto aquela pessoa, ela trabalhou, ela executou, ela estudou para chegar, para ela fazer daquele jeito que ela está fazendo, com aquela habilidade. Então, isso a gente fala, né, lá no curso Virada de Chave, a gente
dá todo o fundamento chave, o fundamento base para esse conhecimento. Oi, Pati, tudo bem? Eu tô falando um pouquinho, depois você assiste a live aí de novo, eu tô falando um pouquinho sobre a coragem para liderar, sobre a confiança fundamentada para quem tá entrando aí. Esse livro é bárbaro, apesar que fala de liderança, mas a gente estando aí eu sendo uma consultora, eu sendo uma vendedora, o que for, eu tenho que praticar minha autoliderança. E a autoliderança, o que é? Autorresponsabilidade, eu correr atrás dos conhecimentos e eu não ficar esperando que as coisas aconteçam também. Então, esse é um trecho aqui, ó, é o trecho, é a seção 5 aqui do livro, né, do Coragem para Liderar, que eu queria compartilhar com vocês e que a gente, no nosso ponto de vista, assim, uma habilidade fundamental para quem está nessa área é a negociação. E a negociação envolve muitos pontos importantes, porque você tem que negociar o seu roteiro, porque você não consegue colocar todos os seus clientes, né, que você tem naquela área de atuação para a visita do seu roteiro do mês. Então você tem que selecionar, você tem que negociar com o seu gestor, você tem que negociar, colocar um cliente no seu painel ou excluir um cliente do seu painel. Você tem que negociar com a secretária para agendar com o veterinário. Você tem que negociar com o dono lá do pet shop para fazer uma venda ou para... Acho que voltou. Então, e a gente faz toda a negociação, envolve toda a negociação, a negociação com foco no cliente, que é um bônus que a gente dá lá no curso Virada de Chave, porque a tendência às vezes de negociar do jeito que a gente gosta que negociem com a gente. Não, a gente tem que negociar entendendo um pouquinho, né, do cliente, qual que é o perfil do cliente. Só que quando a gente tem um fundamento, a gente tem um conhecimento, como que funciona o perfil do cliente? Quais são as características desses perfis para eu conseguir reconhecer? Porque não adianta a gente falar assim, eu acho que esse cliente é assim. Mas quando você tem uma base, um conhecimento base, fica mais fácil de você reconhecer e negociar de uma forma mais assertiva. Então, eu acho que a gente tem que pegar, né, essa analogia que ela fez. E olha que legal aqui uma frase que ela coloca aqui no livro, ó. Temos que dominar os fundamentos do controle da bola, porque ela estava dando exemplo do jogador de futebol, para durante um jogo poder erguer a cabeça e ver o que está acontecendo ao nosso redor, que é o fundamento base, o fundamento chave, a confiança fundamentada. Essa confiança fundamentada no nosso negócio, que é a negociação. Quando a gente tem o conhecimento da negociação, como negociar, que forma negociar, a gente trabalha as objeções, a gente consegue, diante do cliente, não ficar só pensando assim, eu preciso falar isso, não posso esquecer de falar aquilo, e você não está nem escutando o que o cliente está falando. E aí você perde as oportunidades, você perde o seu campo de visão, você perde os sinais verbais e não verbais que o cliente está te dando. Então, assim, acompanha a gente aí do Café com Propaganda, teremos novidades por aí, né? Teremos aí o curso Virada de Chave, então nos acompanhe, que em breve a gente vai tá divulgando aí para vocês. Tá bom? Essa live vai ficar salva, depois vocês entram lá no Insta do Café com Propaganda VET, tá bom? Obrigada, e depois deixa os comentários o que você achou sobre esse tema, confiança fundamentada. Obrigada.